Senhoras, senhores e outros, o ano é 1993, exatamente 3 décadas atrás. E nessa época o hip hop como um todo estava em uma situação bem diferente da atual. Ainda fortemente concentrado nos Estados Unidos, as famosas divisões regionais estavam ficando mais claras do que nunca. A costa oeste aproveitava a onda do hype do gangsta rap para promover o G-Funk, um novo som que manteria toda a região no mapa da indústria musical, na liderança óbvia de figuras como Warren G, Snoop Dogg e, claro, Dr. Dre e seu monstro chamado The Chronic. Enquanto isso, o povo que se localizava no outro lado do país, mais especificamente em Nova York, o berço do hip hop como conhecemos atualmente, se questionavam onde estava a resposta deles contra a galera do oeste. E olha, seria injusto dizer que nada estava acontecendo por lá, afinal eles estavam passando pela primeira grande onda de jazz rap e um forte sentimento de afrocentrismo e conscientização social, que sem dúvida foram e ainda são muito importantes, mas no fim o povo não quis deixar o senso de competição de lado, e esse estilo musical mais de boas não iria conseguir bater de frente com os números e vendas do G-Funk. Nova York precisava de uma resposta contra tudo isso, e a primeira grande resposta que eles deram veio na mão de não um, não dois, mas 9 caras ao mesmo tempo, que juntos formavam um gigantesco contra-ataque chamado de Wu-Tang Clan. Facilmente um dos coletivos mais importantes e icônicos não só para a história do rap, mas para a música como um todo. Em 93, o line-up do grupo, que até hoje é visto como a formação mais famosa deles, consistia nos membros Ghostface Killah, Raekwon, Inspectah Deck, You God, Master Killa, Old Dirty Bastard, Method Man, RZA e GZA. Obviamente não temos tempo para explicar a vida pessoal de cada um deles, mas de uma forma ultra generalizada, o que eu posso dizer é que, antes de sua grande estreia na indústria, todos esses caras eram amigos e colegas que moravam ou frequentemente se encontravam uns com os outros no distrito de Staten Island. E caso vocês não saibam, pessoal, naquela época os rappers de Nova York tinham um senso muito forte de querer representar seus próprios bairros e distritos na música. Regiões como Bronx, Brooklyn e Queens já tinham seus representantes famosos e respeitados, mas Staten Island até então era uma parte deixada de lado mesmo entre os círculos centrais do rap. Isso motivou os 9 amigos a se dedicarem para colocar respeito no nome do distrito. Quando se reuniam, eles praticavam o rap em um formato simples de batalhas rápidas uns contra os outros, sempre incentivando cada um a ser melhor que o resto, seja em rimas, flow, frase de efeito, personalidade ou qualquer outra coisa. Vendo isso, o RZA, produtor principal do grupo, resolveu elaborar faixas que conseguissem capitalizar e de fato encarnar essa dinâmica e energia coletiva entre eles. E foi assim que o primeiro álbum de estúdio deles chegou para o mundo. Então like, se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro. E senhoras, senhores e outros, está na hora de vermos o porquê eu, pessoalmente, acho que Enter the Wu-Tang 36 Chambers é um clássico essencial para você ouvir. Bom, pessoal, em primeiro lugar, só de olhar a capa, o título e o próprio nome do grupo deles, você deve estar percebendo que tudo isso segue uma estética bem diferente do que normalmente se espera de um LP de hip hop. Caso vocês não tenham entendido, esses detalhes fazem referências diretas a filmes orientais como Enter the Dragon, Shaolin and Wu-Tang e 36 Chamber of Shaolin. Todos esses projetos foram grandes influências para o RZA e companhia, que não só adotaram esse estilo para se destacarem bastante de outros artistas em atividade, mas também preservaram essas ideias de Kung Fu e efeitos retrôs na produção de praticamente todas as faixas do álbum. Até hoje, essa estética no rap é instantaneamente associada ao grupo, e na verdade ela foi perfeita para servir de base para o som cru, sombrio e realista que eles queriam transmitir nas tracks, sem demandar muitos recursos, já que infelizmente a verba para gravação foi apertada, e sem soar muito monótono ou sem graça. Na prática, isso já fica bem fácil de entender logo na abertura Bring the Ruckus, que literalmente começa com os skits rapidinhos tirados desses filmes orientais antigos, falando sobre como o Wu-Tang pode ser perigoso, e já colando direto no refrão, que é basicamente o RZA berrando o título da música, desafiando todo mundo a trazer a confusão e bater de frente com o clã. É meio bobinho, mas é também um jeito incrivelmente divertido de se apresentar e iniciar o LP. A batida pode soar bem simples no decorrer dos versos, mas ela é cheia de detalhes super interessantes, como as claves que ficam clicando toda hora, meio que emulando o som de um ryoshiki, que é um instrumento bem tradicional do Japão, ou até o tom super barulhento da caixa da bateria, que dá uma impressão bem dramática e urgente pra track. E sim, é impossível ignorar os próprios rappers, iniciando com o verso do Ghostface zoando o presidente Nixon, mandando pro Raekwon, que levanta o hype do Wu-Tang Clan, que daí junta pra um verso cheio de rimas internas do Inspectah Deck, e finaliza com a parte do GZA ameaçando quem desafiar o grupo. Essa postura de combate continua na faixa que eu vou chamar apenas de Shame. Mesmo sendo a mais curtinha, ela é extremamente marcante pelo seu instrumental mais robusto, com ênfase no baixo e nos trompetes agitados. Esse som monta um palco perfeito para a estreia do Old Dirty Bastard e do Method Man na tracklist, que podem se soltar e deixar suas personalidades mais descontraídas brilharem. Mais rapidamente, a pegada mais séria retorna com o Raekwon, cuja parte também traz um sample sombrio de piano, que vai indo e voltando no resto da música de um jeito muito natural e bem feito. Clan in the Front é basicamente o grande momento do GZA no holofote, em uma track dividida em duas partes, com o primeiro terço inteiro sendo uma introdução energética do RZA, com zumbidos e
e pessoas gritando e eventualmente abrindo espaço só pro Genius. Não é uma das minhas músicas favoritas do projeto, mas ainda é interessante pelo menos ver o estilo do Giza por conta própria. E Wu-Tang Seventh Chamber segue um molde semelhante, começando com um longo skit sobre os membros conversando entre si, que daí junta nos versos. A composição dessa música é uma das mais cruas e urbanas da tracklist inteira, dependendo praticamente só do sample de piano como melodia principal. É legal ver o clã se virando nessas condições, mas pessoalmente eu acho que já vale a pena dizer que no fim do álbum existe uma segunda versão dessa mesma música, com uma produção mais chamativa com baixos sintetizados do RZA, e que na minha opinião é bem mais interessante. Mas seguindo em frente, Can It All Be So Simple é um dos momentos mais retraídos e sérios, com o Ghostface e o Raekwon rimando sobre o passado e as dificuldades na vida real que eles superaram, focando principalmente na infância perdida e nos sonhos que ficaram cada vez mais distantes. A dinâmica entre esses dois em específico seria muito importante para a formação de um outro álbum importante que sairia no futuro. Mas voltando para a estética do 36 Chambers, recebemos a The Mystery of Chess Boxing, uma track com um fator bem importante, que é o fato de que ela abre bastante espaço para os integrantes de You God e Master Killa, contando com os versos de abertura e encerramento respectivamente. E por mais que a estrutura bem quadrada e separadinha dela seja parecida com a da Seventh Chamber, eu acabo gostando muito mais de Chess Boxing pelo seu ritmo e atmosfera mais acelerada e constante, que junto com as performances animadas deles, dá uma energia bem mais natural de rap em grupo, o que é bem importante considerando que essa é uma das faixas com a maior quantidade de membros no microfone. A própria Wu-Tang Clan Ain't Nothing to Fuck With é um dos hits mais divertidos e memoráveis do LP, focando no ânimo entre o RZA, o Inspectah Deck e o Method Man, que mais uma vez colocam peso e respeito no nome do clã, acompanhados de um sample incrível da música tema do desenho animado Underdog. Eu gostaria muito que eles tivessem explorado mais a química entre esse trio, mas o pouco tempo que a track ocupa é muito bem aproveitado. Cream é sem dúvidas o grande hino principal que surgiu do 36 Chambers. Até hoje a ideia por trás da sigla, que significa Cash Rules Everything Around Me, ou dinheiro dita tudo ao meu redor em tradução livre, é um pilar fortemente referenciado no hip hop, sendo ao mesmo tempo uma denúncia da realidade difícil na miséria e uma crítica para aqueles que seguram todo o dinheiro e poder. A música não é triste, mas é interessante ver as narrativas que o Raekwon e o Inspectah Deck contam, misturando suas trajetórias de vida com toda a temática do projeto, falando como jovens que se sentiam perdidos na vida cercada pelo crime, mas encontraram o Shaolin e assim conquistaram o poder para si próprios. E claro, a produção tão marcada pelas melodias em loop de piano é igualmente icônica e facilmente reconhecida. Chegando perto do fim, temos uma história engraçada, onde aparentemente os 9 membros na preparação do álbum tiveram uma pequena competição de rap entre si, e o vencedor ganharia uma música solo inteira na tracklist, e como a próxima faixa se chama Method Man, fica bem claro quem ganhou. E sinceramente, ainda bem que foi ele, pessoal, porque caraca, a personalidade do cara consegue tranquilamente carregar a música inteira sozinha. O estilo e as frases de efeito do Method Man são bem carismáticas, e toda a composição favorece muito o forte dele, que é o refrão e principalmente aquela ponte que ele canta imitando mais ou menos a cadência da Come Together. Essa energia, que já é alta, só cresce ainda mais na Protect Your Neck, que foi o primeiro single deles em grupo. Aqui quase todo mundo tem seu próprio espaço para brilhar e soltar a voz. É impressionante que mesmo sendo uma track com 8 versos no total, ela ainda funciona bem e não soa fatigante, e no fim ela é uma disposição direta do poder que possuíam unidos, alternando entre versos mais agressivos do RZA e do Giza, por exemplo, para partes mais cartunescas e cômicas de rappers como o Inspectah Deck e de novo o Method Man. E por último vem Tears, que acaba sendo uma conclusão relativamente simples comparado ao resto da lista. Não é revolucionária, mas ainda é uma apresentação legal de storytelling do RZA e do Ghostface. Mas enfim, senhoras, senhores e outros, esse álbum não é e nunca foi um lançamento complexo, que requer estudo prévio e várias ouvidas para ser entendido. No fim das contas, ele é só um compilado de linhas e frases vindas de um grupo de amigos que uma hora falavam mais sério sobre o jeito que viam o mundo e outra hora estavam brincando de artes marciais e Shaolin versus Wu-Tang. Mas a essência do LP reside nas dinâmicas que eles estabeleciam entre si, independente da atmosfera ou proposta da música. E sinceramente, até nos parâmetros de hoje em dia, dá pra contar nos dedos das mãos grupos que sequer chegaram perto de atingir a mesma fluidez e naturalidade que eles demonstraram. As personalidades deles se complementam, as rimas e flows são bem cuidados, a estética, como eu falei antes, é super divertida e segue unicamente associada a eles, e a tracklist é basicamente um hit incrível seguido do outro, sempre com mais batidas bonitas, revezando entre os membros, variando entre refrões cativantes e versos pensativos, e mantendo toda a experiência de ouvir o projeto em algo engajante. Normalmente, essa seria a parte do vídeo onde refletimos sobre o potencial deles seguindo em frente, mas qual é, pessoal? Vocês sabem bem o que aconteceu depois. O Enter the Wu-Tang foi disparado um dos maiores lançamentos da história do hip hop, sendo apenas o primeiro a repopularizar esse tipo de rap mais cru e direto ao assunto, e um dos grandes protagonistas no renascimento da Costa Leste, que depois recebeu uma nova leva absurda de artistas, que inclui Mobb Deep, o Biggie Smalls, Nas e eventualmente Jay-Z, e atualmente segue com um legado muito
muito respeitado pelos círculos de rap, pelos nerds de música e pela crítica. E por mais que sinceramente o clã não conseguiu lançar juntos uma outra afirmação que de fato batesse de frente com essa estreia, os integrantes ainda respeitaram as carreiras individuais de cada um, e isso já é outra coisa ridícula pra pensar, porque é absurdo ver o quão bem sucedidos a maioria deles foram em seus percursos solos. O RZA formando o Gravediggaz, o Dizza com o Liquid Swords, o Method Man com o Tikal, o Raekwon com o Cuban Links, o Ghostface com o Supreme Clientele, o ODB com o Return to the 36 Chambers. Tipo, realmente cada um tinha um talento e poder próprio. Gente, alguns dos melhores rappers de todos os tempos vieram desse grupo. E a cagada de todos eles estarem juntos em um coletivo de uma só vez, lançando músicas com um ricocheteando versos com o outro, é algo simplesmente absurdo, não tem outro jeito de descrever. Mas finalmente fechando esse negócio, Enter the Wu-Tang 36 Chambers é uma das maiores demonstrações de poder e personalidade coletiva que já aconteceu na história da música contemporânea, e é por isso que eu considero ele um clássico essencial para qualquer fã de música ouvir. É meio difícil escolher, mas acho que no momento as minhas músicas favoritas aqui são Cream, Bring the Ruckus, Wu-Tang Ain't Nothing to Fuck With, Shame, Method Man, Protect Your Neck e The Mystery of Chess Boxing. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Espero que tenham gostado e, claro, lembrem-se que tudo aqui é só minha opinião, beleza? Falou!